Meu nome é Trey. Eu sou uma enfermeira socialista trabalhando na linha de frente em Nova York. 4 meses atrás, eu dei à luz a Maya. Dizem que quando você se torna mãe, você passa a olhar para o caminho da sua própria mãe. O imperialismo dos Estados Unidos marcou a minha vida e a vida dela. De certa maneira, pode-se dizer que o imperialismo americano é a razão de eu estar aqui. Minha mãe nasceu na Coreia durante a Guerra da Coreia do Sul, que ceifou 5 milhões de vidas. Foi o campo de batalha onde a OTAN desenvolveu suas primeiras forças internacionais e estratégias. A juventude dela foi marcada pela ditadura militar, toque de recolher, a proibição de andar de mãos dadas com garotos e só comer carne vermelha nos aniversários. Quando tinha 23 anos, ela migrou para Nova York, onde conseguiu seu primeiro emprego como doméstica. Hoje em dia, minha mãe é enfermeira e trabalha em um hospital, cuidando de pacientes de Covid-19 como eu. Ela não pode se aposentar ou se demitir para proteger sua própria vida, porque ela depende do emprego. A crise da pandemia está rapidamente evoluindo para uma catástrofe em várias frentes. Estamos enfrentando uma depressão econômica enorme e muitos meses de incerteza à frente. Aqui, no coração do imperialismo americano, a classe trabalhadora e os oprimidos estão sofrendo o pior da crise. Minha mãe migrou para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Mas nenhum sonho vai pagar a moradia ou a comida dela. Não vai protegê-la no trabalho. Não vai trazer de volta os 59 mil mortos de Covid-19 nos Estados Unidos. Eu trabalho com ela e mais 2 milhões de enfermeiras, 90% delas mulheres. O trabalho feminizado é subvalorizado na nossa sociedade. Mas com a crise do sistema de saúde, recentemente você vê que o trabalho reprodutivo social é absolutamente essencial. Nós, mulheres trabalhadoras, somos essenciais. A maneira desastrosa com que Trump está lidando com a crise causou milhares de mortes, muito além das fatalidades inevitáveis do coronavírus. Agora ele está pressionando para que acelerem a reabertura da economia. O nacionalismo e o American First de Trump e suas falas racistas no Twitter são combustível retórico por trás da culpabilização de imigrantes, do fechamento de fronteiras e do sentimento anti-China que tem crescido. Os democratas também têm seu papel neste crescente antagonismo contra a China. Os dois partidos concordam que a opressão imperialista deve continuar. Eles estão ampliando operações militares na América Latina. As sanções contra o Irã persistem, e o embargo assassino contra Cuba, bem como o bloqueio de equipamento médico que poderia salvar vidas, ainda continua. Disseram diversas vezes que nós, trabalhadores da linha de frente, somos soldados na guerra contra o vírus. Mas isso é uma mentira. A verdadeira guerra é entre os capitalistas e a classe trabalhadora. Nós não estamos todos no mesmo barco. Os trabalhadores estão sofrendo as piores consequências da crise. Já são 26 milhões de desempregados. As pessoas esperam em longas filas nos bancos de comida para ter algo para comer. Em uma prisão de Ohio, 1.800 presos estão infectados. São 73% do total de presos lá. Em centros de detenção, crianças mexicanas e da América Central estão pegando Covid-19. Em Nova York, a maioria das mortes são de negros, vítimas de um sistema de saúde segregado e do racismo estrutural. Na verdade, negros são desproporcionalmente representados entre trabalhadores precarizados que não possuem poupanças suficientes e nem um trabalho remoto para poder ficar em casa durante a pandemia. Mas nem todos estão perdendo nessa pandemia. Grandes empresas como a Amazon e o Walmart estão ganhando muito, aumentando seus lucros. Claro que há desavenças entre democratas e republicanos, mas ambos estão preocupados com os interesses dos grandes negócios, em vez da classe trabalhadora e da classe média. Em março, eles aprovaram um resgate de 2 trilhões de dólares, o maior da história, com pouco ou nada para aliviar o peso da dívida, da perda de renda, dos custos médicos e da fome para o resto das pessoas. Na verdade, isso está motivando os protestos para reabrir a economia e voltar ao trabalho.
Mas não estamos aceitando as coisas de joelhos. Os trabalhadores da Amazon, Instacart, da saúde, do transporte. Estamos fazendo greve, paralisando e protestando. Ainda que em uma escala pequena, estamos demonstrando nosso poder social que se baseia na nossa capacidade de paralisar totalmente a produção capitalista. Nos hospitais de Nova York, estamos formando comitês de trabalhadores para lutar por equipamentos de proteção e segurança no trabalho. Estamos resistindo contra a censura das empresas, a passividade de nossos sindicatos e a difamação do governo. E estamos lutando junto com milhares de trabalhadores pelo país por EPIs e licença remunerada por doença. Nós trouxemos isso para o centro do debate. Agora, estamos lutando pela nacionalização do sistema de saúde e indústrias correlatas sob controle operário. Os trabalhadores da linha de frente estão mostrando que a classe trabalhadora tem tanto poder quanto o interesse de trazer soluções para as doenças da sociedade. Estamos trazendo essas questões à luz no Left Voice, a edição em inglês da nossa rede internacional. Minha geração e pessoas muito mais jovens que eu estão enfrentando o futuro tenebroso com a decadência do capitalismo global. O sonho americano de famílias imigrantes e a expectativa de uma vida melhor que a de nossos pais está sendo destruída rapidamente. Bernie Sanders capturou a desilusão com o regime político e sua campanha impulsionou ou refletiu as aspirações por uma sociedade mais humana, com demandas progressistas e pró-trabalhadores, como Medicare for All, mas Bernie se juntou ao Partido Democrata desde o início e, quando foi derrotado, ele apoiou Joe Biden, exatamente quando nós mais precisávamos de uma política radical. Na verdade, Sanders votou a favor do resgate de 2 trilhões de dólares. Então, em novembro, Donald Trump vai concorrer à reeleição contra Joe Biden, o candidato preferido do establishment democrata. Essas duas opções e esses dois partidos não representam uma opção real para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa de uma representação política independente, nosso próprio partido que seja anticapitalista e anti-imperialista até o fim. Um partido que lute pela classe trabalhadora e pelos oprimidos, enquanto os capitalistas e os governos nos deixam para morrer no meio da crise. O nosso próprio partido. Com o Left Voice, estamos propondo que o DSA e a esquerda assumam essa tarefa. Precisamos de um partido que pegue a exaustão, a raiva, a desilusão que eu sinto, que nós trabalhadores sentimos, e as converta em organização para nos projetarmos como direção da sociedade.